Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Eduardo Drouet, fundador da Prosper Tech Talents. Muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma iniciativa da Prosper de compartilhar conhecimento, boas práticas, experiências com a comunidade de RH, com a comunidade de tecnologia. A Prosper tem, desde a sua fundação, essa cultura muito forte de organizar eventos, de organizar lives e compartilhar conhecimento de diferentes formas com a comunidade de RH, com a comunidade de tecnologia. A gente espera, de fato, que vocês saiam daqui hoje inspirados para poder avançar nessa agenda de diversidade e inclusão, nessa agenda de inclusão de pessoas com deficiência na área de tecnologia, que é o foco do nosso encontro de hoje. E eu estou muito empolgado porque hoje nós temos aqui grandes especialistas, amigos, né, que a gente foi construindo ao longo dos últimos anos aí em parceria com empresas que acreditam no trabalho da Prosper. Então, eu queria agradecer demais ao Thierry Marcondes, que vai fazer a nossa fala de abertura, né? A gente acredita muito na importância do lugar de fala e o Thierry, além de ser um grande especialista, entende, né, na sua jornada muito dos desafios da pessoa com deficiência em diferentes aspectos e também no mercado de trabalho. Então ele vai compartilhar isso um pouco com a gente, a experiência dele, tanto pessoal, mas principalmente como especialista que vem estudando e trabalhando em cima desse tema. Nós temos também aqui três painelistas, né, que vão também participar dessa discussão com a gente. A Bruna, da RDI Software, o Iron, do César, e o Diego, da Blip. E o bacana é que a gente já começa a apresentar um pouquinho de diversidade regional aqui. A Bruna está em São Paulo, capital, mas o Iron está lá no Recife. E o Diego, apesar da Blip ficar em BH, ele está lá em Campo Grande. Então dá para perceber um pouquinho da diferença de temperatura também. Né? Enquanto que a Bruna está sofrendo com o frio da capital paulista, o Diego está super tranquilo, eu acho que o Iron também com a temperatura lá do Recife de Campo Grande, então fica aqui a curiosidade, tá? Eu queria fazer minha autodescrição. Então, como eu falei, sou o Luiz Drouet, fundador da Prosper Tech Talents. Eu sou um homem branco, de estatura alta, eu tenho 2 metros de altura, não dá para ver aqui no vídeo. Muita gente, quando me conhece, me encontra, faz esse comentário. Eu tenho 2 metros de altura, tenho cabelos castanhos escuros, estou usando uma camisa azul, uma camisa social azul, e estou na frente aqui do fundo de tela da Prosper, que é uma parede de tijolos com uma janela e uma árvore no fundo, além do logo da Prosper e também do meu nome. É, Legal. Então, e eu queria agradecer muito o trabalho da Aimee, né, que é a nossa intérprete de Libras, que também está aqui com a gente nessa oportunidade para poder garantir com que a gente faça desse momento o mais inclusivo possível, né, que seja a experiência mais inclusiva possível. Tá bom? Eu tenho uma rápida fala de abertura antes de passar a palavra aqui para o Thierry, a gente iniciar o nosso painel também, e eu vou compartilhar a tela aqui para facilitar essa introdução e aí a gente avança na sequência. Então, para quem não sabe, né, a Prosper Tech Talents, bom, aqui como eu comentei, né, Thierry vai fazer uma fala logo na sequência de sensibilização e depois a gente avança para o painel com o Iron, a Bruna e o Diego, e eu vou ter o prazer de participar aqui como moderador. E eu queria desde já incentivar vocês a enviarem perguntas, né, tanto para o Thierry quanto para os nossos painelistas. O Thierry também vai, ao final do painel, estar à disposição aqui para a gente poder responder perguntas. Então, nada melhor do que perguntar para quem já teve essa experiência, para quem já viveu um programa de formação ou tem um embasamento muito forte na área, como é o caso do Thierry, para vocês aproveitarem esse momento para saírem daqui com as dúvidas esclarecidas e preparados aí para poder dar os próximos passos nessa jornada, tá? Mas para quem não conhece, a Prosper Tech Talents é uma startup de educação e impacto, focada, né, em ajudar as empresas a resolver os gaps de habilidades das pessoas candidatas e das pessoas colaboradoras e também promover mais diversidade e inclusão na área de tecnologia. A gente começou lá atrás, em 2019, com Women Can Code, um programa de formação para pessoas do gênero feminino. Depois a gente adaptou essa metodologia também para formar pessoas negras com Afrodev. Depois veio o Pride Dev para a comunidade LGBTQIAPN+.
desenvolvemos programas de formação para pessoas acima de 50 anos, até que a Alelo, que já tinha participado do Women Can Code com a gente do AfroDev, nos trouxe o desafio de fazer o nosso primeiro programa de formação para pessoas com deficiência. E assim como a gente fez nas outras etapas, a gente se preparou bastante para essa jornada, se reuniu com parceiros, com especialistas, para a gente poder desenvolver o programa da melhor forma possível, tá? E aí eu vou contar um pouquinho mais dessa história. Já são mais de 7 programas que a gente desenvolveu em parceria com diferentes empresas. Então, desde 2019, a gente já trabalhou com mais de 75 empresas, são mais de 10 mil horas de formação, 1.900 pessoas impactadas e 80 turmas concluídas, em parceria com grandes empresas, tanto empresas de base tecnológica ou então empresas de grande porte em processo de transformação digital. Hoje a gente está muito focado, né, na Prosper Sprints, que é a nossa solução de upskilling e reskilling, um modelo que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos e lançamos no segundo semestre do ano passado para encontrar um modelo mais eficiente para ajudar as empresas nesse desafio de desenvolvimento de habilidades de pessoas de tecnologia, tanto na jornada da pessoa candidata quanto da pessoa colaboradora. Isso já está funcionando, a gente tem tido resultados super positivos. E aí, só para vocês entenderem, a Prosper Sprint se diferencia muito por usar a tecnologia, a inteligência artificial, para conseguir personalizar em larga escala uma jornada de aprendizagem que garante um bom engajamento para as pessoas e um resultado efetivo em termos de aprendizagem. Então, a gente sempre parte da definição dos objetivos, a preparação, o assessment, a etapa de upskilling e a reavaliação para a gente poder avaliar esses resultados. E até o momento a gente tem tido resultados muito bacanas. Então, em ciclos que duram em média 2 meses, a gente tem registrado um índice de engajamento de 75%, que é um índice bastante elevado em comparação aos resultados que a gente vê no mercado. E, em média, as pessoas têm avançado em torno de 25% do desempenho inicial do assessment inicial para o assessment final. Ou seja, em 2 meses elas têm tido ganhos expressivos aí no desenvolvimento de habilidades. E a gente tem feito isso tem desenvolvido uma tecnologia proprietária, né, em torno dessa plataforma, com o cuidado de garantir com que essa tecnologia seja inclusiva também para todos os públicos, especialmente para pessoas com deficiência. Mas como a Prosper começou, né? A Prosper começou fazendo programas de formação em parceria com empresas para diferentes recortes de diversidade, e a gente continua atuando dessa forma, usando a Prosper Sprints como metodologia de aprendizagem para acelerar o desenvolvimento dessas habilidades, né? Então, como eu falei, o primeiro programa de formação para pessoas com deficiência que a gente fez foi com a Alelo, foi um sucesso, e depois disso a gente já fez mais outros 6 programas. Então, ao todo são 7. Aqui tem o Nablip, que a gente fez em parceria com a Blip, o Inovação PCD em parceria com o César, e o Code iDiversity com a RDI Software. E eu não escolhi por acaso esses 3 aqui para colocar na primeira página, porque são exatamente os cases que a gente traz hoje para compartilhar com a participação dos nossos colegas aqui no nosso painel. Além disso, a gente também já fez um programa em parceria com a Vanad e recentemente lançamos essa iniciativa com a Total Pass, que já está em curso, bem avançada, prestes a ser concluída, e estamos em vias de lançar o Everyone Belongs, em parceria com a Logicalis, então mais 2 programas super recentes que a gente está lançando ou vai lançar ainda para o mercado para formar mais pessoas com deficiência. Ao todo, então, posso dizer que a Próspera acumulou desde 2019 uma experiência forte, né, sólida, com programas focados em pessoas com deficiências, tendo rodado 7 programas com diferentes empresas, formado mais de 200 pessoas e gerado mais de 50 oportunidades de contratação direta ou indireta por meio disso. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês rapidamente, e aí queria passar a palavra para o Thierry, para ele poder se apresentar para vocês e também compartilhar um pouco da experiência dele e também nos inspirar aqui nessa manhã antes da gente avançar para o nosso painel. Thierry, a bola está contigo. Opa, muito obrigado. Obrigado, pessoal. É uma honra. Obrigado pelo convite. É uma honra estar falando aqui com vocês. Me começando, eu sou o Thierry Marcondes. Eu sou um homem branco. Estou de cabelo ajeitado para trás. Meu cabelo é meio bagunçado pela manhã. Passei uma água, uma escova. Está na altura do ombro. Óculos de armação cinza, barba rasa. Estou com uma camiseta meio que de estrela de Van Gogh e tal. Estou aqui no meu escritório, que tem um quadro atrás e tal.
estou muito feliz aqui em estar falando com você. Eu acho que essa é um minuto aqui que pediu para confirmar que idioma que eu estou falando, até para vocês terem legenda propriamente dito. Eu estou aqui bem feliz em estar falando com vocês. Eu gosto de escrever meus sentimentos para pessoas neurodiversas e principalmente pessoas surdas, às vezes têm dificuldade de compreender o sentimento. Eu estou feliz, adoro compartilhar algumas coisas. Espero que não tenha. Meus cachorros estavam causando aqui, mas agora eles dormiram, então espero que não tenha nenhum barulho. Eu sou pai de dois cachorros e um gato, então às vezes a minha casa fica de ponta cabeça, propriamente dito. Hoje eu trabalho com acessibilidade e inovação, especialmente ajudando as empresas a verem a acessibilidade como uma estratégia de negócio. Eu vou falar até um pouco aqui. Sou conselheiro e sou professor. Vocês vão falar, nossa, é seu lugar de fala. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho síndrome de Usher. Síndrome de Usher é uma doença rara, que afeta um em cada 100 mil pessoas. Ela causa, na infância, perda de audição, então sou surdo profundo, eu preciso fazer leitura labial, e na fase adulta ela dá retinose pigmentar, então enxergo bem afunilado. Eu não irei fazer a apresentação, depois eu vou passar até para o Drew um roteirinho. Eu não vou fazer nenhuma apresentação, não vou projetar nada em respeito a pessoas surdas como eu, que precisa fazer leitura labial, a pessoas surdas sinalizadas, que precisa ver um intérprete em tamanho grande, e a pessoas cegas também, que espero estar acompanhando, que não conseguem ver a apresentação. Então, estou até quebrando esses paradigmas e inovando também na maneira como eu apresento. Por que que eu quero falar desse assunto e qual a importância das pessoas com deficiência, até na tecnologia propriamente dita, e até pegando alguns pontos meus. Vocês sabiam que muitas das inovações que a gente está usando vieram da acessibilidade? Muitos de vocês devem estar agora me assistindo pelo computador. Eu faço um pequeno exercício. Olhem para o seu teclado. Olharam? O teclado veio de uma invenção acessível. Era uma condessa que amava escrever. Ela ficou cega e seu marido, para que ela não ficasse deprimida, tal, e voltasse a escrever, criou a máquina de datilografar, que hoje nós estamos usando, inclusive até no próprios celulares, e quem até no celular não tem nem relevo propriamente dito, e quantas vezes a gente começou a digitar, até com a ajuda da inteligência artificial, a gente digita sem olhar para o teclado, por exemplo. E aí, falando de celular, que alguns de vocês devem estar assistindo pelo celular, eu acabei de mencionar o teclado no celular, sabia que o touchscreen também foi uma invenção de acessibilidade? Ela surgiu quando uma pessoa que tinha mal do túnel de carpo, que é uma atrofia muscular, tetraplegia, muitas vezes não tem força simplesmente para apertar um botão. Então, quem está no computador, o ato de você apertar uma tecla necessita do mínimo de força. Essa pessoa não tinha essa força, desenvolveu o touchscreen. A Apple viu o potencial da patente, comprou, transformou no multi-touchscreen, e hoje smartwatch, tablet, são todos touchscreen. Vocês perguntarem na rua, quem tem celular de botão, a maioria vai estar falando, o que que é isso, tal, apesar que está numa era de volta, que a gente está tão na tecnologia, tanto tem gente que quer celular que não tenha nenhum aplicativo propriamente dito. Se você vai em fast food, aeroporto, você faz o pedido via touchscreen. Ou seja, quando você trabalha acessibilidade, você cria outras experiências, inclusive, eu até falo, acessibilidade, experiência do usuário tem tudo a ver, porque ambiente com excelente acessibilidade, você cria extremas experiências como usuário propriamente dito. Então, se você olhar, eu tenho 43 inovações
que nasceram da acessibilidade, a gente está usando o tempo todo, mas não é o foco disso. Depois, quem quiser saber mais, eu sou inclusive LinkedIn Top Voice, às vezes eu coloco coisa lá, fiquem à vontade de me seguir, me procurar, mas eu quero falar como a gente pode catalisar, juntar, vou dar algumas dicas para vocês e o tamanho desse potencial mercado para a gente criar, de fato, essas inovações. Eu gosto de começar, que o primeiro grande ponto, eu até brinco, diversidade e inclusão, o I deveria ser evolutivo, eu até falo que o primeiro grande ponto de todo o contato com a pessoa com deficiência, ou melhor, toda a diversidade se começa com a informação. E dou essa dica, número um, anote aí, informação. Como assim, Thierry? A informação. Hoje a gente está numa era que tem bastante letramento, que bom. Isso até faz parte, eu compartilhar essas coisas com vocês, até para vocês irem aprendendo, mas o ponto mais importante é, você já perguntou para o seu colaborador o que ele precisa, como ele precisa, as ferramentas necessárias. Conta um case meu, que tem até tudo a ver com educação e tal, e hoje até reflito, mas quando minha mãe foi me colocar na primeira série, muitas das escolas falaram, não temos infraestrutura, não temos intérprete. Opa, eu sou surdo oralizado. Será que me entenderam de fato? Aí uma escola me incluiu, por isso eu falo que a gente tem que fazer essa trilha, essa evolução. Mas na aula de português, por exemplo, acredito que todo mundo deve ter tido essa aula. A professora fala: vamos fazer uma leitura. Cada aluno lê um parágrafo. O que que era ler um parágrafo para mim? Eu tinha que bolar estratégia para saber quando ia chegar em mim. Eu tinha que ler o texto basicamente sozinho e depois ir caçando a boca ou vendo se a estratégia estava funcionando. Quando tive aula de inglês, a professora falou, vamos escutar o sotaque australiano. Eu até brinco, como uma pessoa surda, eu não consigo distinguir sotaque. Inclusive, até a minha curiosidade, eu tenho dificuldade até em distinguir voz de homem e voz de mulher. Porque para mim o aparelho, meu aparelho é digital, ele achata as frequências, então eu não consigo fazer essa distinção. Só percebo quando é um mineiro, por exemplo, quando fala uai, trembão, tal, porque senão nem isso eu ia conseguir perceber. Mas acabou tendo uma virada de chave quando eu fui morar na Inglaterra, que eu dou essas três dicas. O diretor da escola me recebeu, e eu falo, é escola, mas isso funciona para empresa, para curso, para treinamento. Primeira pergunta que ele fez, que eu falei até da informação, falou, Thierry, como que você aprende? Eu falei, ó, eu aprendo com um ambiente claro, eu preciso fazer leitura labial, preciso sentar na frente. Se me falarem o conteúdo antes, me ajuda muito, eu acabo me preparando, tal. Vamos providenciar tudo isso. Então, escutem os seus colaboradores, escutem as ferramentas e, claro, também façam benchmark para saber a questão do conteúdo, por exemplo, para mim, como surdo, é super importante, porque com isso eu sei o contexto, eu me preparo para saber o tipo de palavras que vai ir, se vai ter um termo misturado. Para uma pessoa intérprete, por exemplo, também super importante, que consegue estudar e capacitar antes para interpretar da melhor maneira, uma pessoa cega da mesma maneira, porque ela consegue usar o leitor de tela, saber o que que vai ser na apresentação e participar de uma maneira mais íntegra. Segunda coisa que ele me perguntou foi, Thierry, quais são as suas matérias favoritas? Eu falei, ciências e matemática. Ele falou, ótimo, essas a gente vai te jogar aos leões, você vai ter a oportunidade de se desenvolver, de mostrar quem é você, mas se você tiver alguma coisa, algum problema, levanta a mão que a gente dá a infraestrutura. Porque, infelizmente, nós, pessoas com deficiência, e também pegando os grupos minorizados, muitas vezes, por capacitismo, acho que a gente não é capaz de fazer alguma coisa. Não, nos deem oportunidade.
essa oportunidade, nós vamos mostrar que sim, nós conseguimos entregar muito, muito bem, até melhor. Nós vamos te surpreender propriamente dito, que eu acho que até o painel vai contar alguns cases aqui. E a terceira coisa que ele fez, quais são seus aparelhos auditivos? Eu não era nem cidadão britânico, eles me deram os melhores aparelhos auditivos da época e eu percebi, com as ferramentas certas, com as coisas certas, com a cultura certa, eu posso ser o mesmo e eu posso ter a mesma velocidade de performance que muitas pessoas. Então, perguntem, deem oportunidade e, principalmente, ofereçam essas tecnologias. Com isso, eu acabei falando, uau, é esse lugar que eu quero estar. Por isso eu falo que o segundo I é o I da inspiração. Eu super me inspirei com aquele diretor. Claro, me perguntaram, eles até falaram, você quer ir para uma escola especial? Você quer isso? Eu fui visitar até outras escolas, mas eu falei, não, aquele cara me entendeu. Ele, mesmo sendo um diretor, um homem branco, aquele padrão britânico, olhos azuis, tá falando, não, é aqui que eu quero estar, porque eu me identifiquei com ele. Então, eu falo que o segundo ponto, até para vocês trabalharem na sua organização, é cadê suas lideranças inspiradoras? Porque você tem um líder inspirador, eu vou me identificar, vou falar para outros tal, e você vai conseguir atrair muito mais, vai conseguir até reter, porque eu olhando um líder inspirador, puta, como que ele chegou aí? Eu mesmo vou ter a vontade de me capacitar, eu vou ter a vontade de correr atrás. Então, líder, vocês têm que ter o exemplo e têm que ter inspiração. Isso faz com que o turnover reduza muito e mais. As pessoas naturalmente vão querer sua mentoria, vão querer compartilhar, vão querer se desenvolver e participar, que hoje que a maioria das empresas buscam, que aí você de fato, eu falo que tem a inclusão, que aí de fato você está tendo um líder inspirador e perguntar, aí de fato as pessoas vão se sentir pertencidas, que é aí que eu falo que de fato é a inclusão, que eu me senti na escola, quantas empresas ou lugar eu vou e eu não me sinto pertencido, muitas vezes por falta de acessibilidade, muitas vezes por não perguntarem, tal. Então, às vezes, vai um evento tudo escuro, barulhento, eu me sinto, às vezes, desconfortável. Claro, que é um show de música, tal, me contando o contexto antes, eu possa me preparar para isso. Porque, até definindo o conceito de acessibilidade para vocês, que eu gosto muito desse conceito, é a pessoa ou as pessoas participar de todos os âmbitos da vida pública e privada com autonomia e segurança. Autonomia que aqui a Prosper tem feito muito, como que você dá com as ferramentas, com as coisas que as pessoas possam exercer ou executar a atividade, tomar uma decisão sem depender de alguém. E segurança é a pessoa estar se sentindo pertencida, estar segura que aquele ambiente não vai se agredir, não vai ter bullying, por exemplo. Então, por exemplo, abrir câmera, por exemplo, que eu venho estudando com pessoas autistas, tem muita gente que às vezes não preferem abrir câmera, e a maioria, se você olhar o pessoal do espectro autista, tem essa dificuldade, mas quando? Quando eles não se sentem seguros com o ambiente. Se você falar antes, quem vão ser as pessoas, como vai ser a dinâmica, tal, eles vão se sentir mais pertencidos e seguros e, consequentemente, vão abrir a câmera e vão tender a participar mais e, claro, consequentemente, vão até participando, se desenvolvendo mais. E aí vem o quarto I, que eu gosto muito, que eu até dei o cheiro tal, a inovação. A inovação acontece depois que você perguntou, as pessoas se inspiraram e você incluiu, você começa a inovar. Inclusive, o mercado, não vou nem falar só no mercado de pessoas com deficiência, mas do potencial. O mercado de pessoas com deficiência no Brasil movimenta 82 bilhões por ano, sendo só nós, pessoas com deficiência, sendo que uma pessoa com deficiência, ela influencia outras três pessoas.
Então, um exemplo que aconteceu até comigo, minha esposa queria muito assistir um filme no cinema do Lázaro Ramos. Chegamos lá, filme nacional, não sei ainda por que não. Tava lá, convidamos dois casais de amigos, então éramos quatro pessoas. Chegamos lá, minha esposa falou: tem legenda o filme? Ela já fez esse trabalho para mim. Falou: puta, é um filme nacional, nós não temos legenda. Na hora, não foi nem eu. Ela falou: não, não vamos, tal. Putz, já fez aquele barraco. Minha esposa é um pouco brava, tal. Já fez aquele barraco. Então, o cinema não perdeu um cliente, perdeu quatro clientes. Pensa, se o seu restaurante não tem uma infraestrutura, não é só uma pessoa cadeirante ou com mobilidade reduzida que não vai conseguir. Todo familiar, o amigo que ele levou também vai ser perdido. Então, imagina o potencial que você tem de receita de faturamento com isso. E falando, tem uma pesquisa da própria da Century que fala internamente, quando você trabalha com pessoas com deficiência, seu time fica mais produtivo, até 28% mais produtivo, e você pode elevar 30% a mais da sua margem de lucro, isso só olhando internamente. Você olhar, você pode usar essas pessoas até olhando a parte tecnológica e criar até novos produtos. Eu gosto até de um case da Nike emocionante para ver como a participação dessas pessoas pode influenciar. Era um cara chamado Matthew, ele tem paralisia cerebral. Ele escreveu para a Nike uma carta assim: Nike, passei na faculdade, estou muito empolgado, tal, mas infelizmente acho que eu não vou poder cursar a faculdade, porque tem uma coisa que eu dependo dos meus pais: amarrar meus tênis. Com isso, possivelmente eu não vou conseguir cursar a faculdade. A Nike chamou ele, chamou um grupo de designer, ou seja, ele falou: Uau, ele sentiu aquilo, co-desenvolveu um tênis chamado Go Fly Easy, um tênis que abre e fecha. Depois eu coloco até o link dele aqui. E as pessoas perceberam que estava vendendo muito para pessoas de terceira idade. Inclusive, muita gente fala: nossa, Thierry, que tênis uau, porque às vezes tem que ir na casa do meu pai com 80 anos e calçar ele propriamente dito. Pessoas obesas, por exemplo, estavam usando muito. Pessoas com braço quebrado, que eu falo que afinal todos nós somos deficientes. Eu sou deficiente permanente. Quem espero que não tenha acontecido, quebrou o braço, infecção de ouvido, ficou deficiente temporário, e agora, meio que nesse regime híbrido, a gente está sofrendo a deficiência situacional, cachorro gritando no meio da reunião, bebê pedindo colo, tal. Quantas vezes você precisa de ferramenta de acessibilidade propriamente dita? Então, veja o potencial que você pode criar até novos mercados, novas experiências, mas o que a gente mais traz a curto prazo é produtividade. Porque lembra que eu falei, você deixando claro o contexto, não é só para mim. Se você deixar claro o contexto, as reuniões ficam muito mais produtivas. Se você parar para ver, até quando eu trabalho, eu falo máximo de pessoas na minha reunião, 5 pessoas, que é eu, e eu consigo ver bem até 4 pessoas para fazer leitura labial. Você parar para ver como que a gente fica melhor enquadrado, tem um ambiente melhor iluminado, porque. Opa, deu uma travada aqui. Quantas pessoas trabalham num ambiente muito escuro, que não é só eu que não estou conseguindo ler o lábio. Ela também está forçando a vista dela e, claro, caindo a produtividade. O ambiente muito claro está forçando também a vista. Não vai ficar só brilhoso e dificultar a minha leitura labial. Também a pessoa está perdendo produtividade por estar forçando demais a vista. E o último I, que é o I que eu venho mais explorando, buscando case, que é o impacto. Então, anotem aí a evolução: informação, inspiração, inclusão, inovação, impacto, porque todas as tecnologias, touchscreen, teclado, o tênis da Nike, caneta esferográfica, você olhar, ter um ROI, um retorno sobre investimento, até um retorno sobre o impacto para a sociedade imenso,
mensurável, propriamente dito, e adoro esse trabalho de trabalhar pessoas em tecnologia ainda mais fantástica, que vai dar mais ferramentas para que a gente consiga olhar, desafiar e provocar. E vocês, empresas, vocês vão ver na hora produtividade, bem-estar e, consequentemente, criação de novos produtos e de novos mercados. Vou ficar até o fim aqui, podem colocar perguntas se vocês tiverem, depois eu respondo, e muito obrigado por essa oportunidade. Poxa, Thierry, a gente poderia ficar horas aqui te ouvindo, porque tem muito conteúdo, né? E você sempre traz muito embasamento, né? Ótimos insights e também acho que é a melhor forma da gente começar o nossa live aqui, nos sensibilizando, né? A partir desse todo o conteúdo e o seu depoimento também. Muito bacana, muito bacana. A gente vai avançar para o nosso painel, como o Thierry falou, ele volta no final para poder responder dúvidas de vocês. Então fiquem à vontade tanto para enviar no chat, né? E assim ele vai se preparando, como também eventualmente já anotar para depois fazer abrir o microfone no momento do painel de perguntas e respostas, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui só para apresentar os meus colegas de painel aqui. Então, como eu falei no início, né, o Iron Santos, ele é analista ESG, de Inclusão e Diversidade no César, a Bruna Nascimento é Talent Acquisition na RD Software e o Diego Ungari é analista sênior de gente de gestão na Blip. Eles fizeram programas de formação para pessoas com deficiência em parceria com a Prosper e estão aqui exatamente para compartilhar a experiência deles, né, o que funcionou, o que não funcionou, como é que foi essa jornada para eles. E a gente vai fazer um bate-papo inicial aqui nessa primeira meia hora, mas, como eu disse, no final a gente vai abrir para a participação de vocês, tá bom? E eu aproveito aqui para reconhecer alguns rostinhos conhecidos. Tá aí, Jorge, obrigado por estar aqui com a gente. A Fabiane Lopes também, obrigado por estar aqui com a gente. E tantas outras pessoas também que estão aqui prestigiando a nossa live. Fico super feliz aqui com a nossa audiência qualificada. Então vamos lá, Bruna, começando por você, queria que você se apresentasse, né, nessa primeira rodada, como a gente alinhou anteriormente. Você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, sobre a sua atuação dentro da RDI, falar um pouco sobre a RDI Software. Muita gente usa as tecnologias, as inovações da RDI, mas às vezes não sabe, né? Então, quem já comprou aí naquele totem de atendimento do McDonald's, então é a RDI que está por trás disso, já faço spoiler aqui. E só lembrando, então, de fazer sua autodescrição também no início da sua fala, tá bom? Bruna, tá contigo. Perfeito, Luiz, obrigada. Bom dia a todos e todas. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos e castanhos. Hoje eu estou usando óculos, né? Na verdade, eu uso óculos, mas às vezes eu sou meio rebelde, então hoje eu estou com eles. Estou usando uma blusa, para alguns vinho, outros marsala, vai depender aí da paleta de cores que cada um conhece, porque tá frio aqui em São Paulo também. E por baixo eu estou usando uma blusa rosa. Bom, eu sou analista sênior aqui na RDI, né? Como o Luiz já antecipou para vocês. Eu atuo principalmente na frente de Talent Acquisition, mas também atuo em outras frentes, né? Diversidade, equidade e inclusão, Employer Branding também, e algumas outras coisas, né? Faço um pouco também da parte de Business Partner agora. A RDI é uma empresa global, né? Então a gente atua aí no ramo de tecnologia exclusivamente para o McDonald's. Então a gente desenvolve ali os sistemas do McDonald's, né? Então acredito que todos, se não todos, quase todos já utilizaram nossos sistemas. E a gente está presente aí em quase 120 países no mundo, são 38 mil lojas do McDonald's, então um sistema bem complexo, né? Um sistema realmente muito, uma empresa gigante, né? Atende um cliente aí muito, muito grande no mercado. E estou muito feliz de estar aqui. Quero de novo agradecer o convite. É sempre bom poder contribuir com temas tão relevantes quanto esses. E obrigada. Muito bom, Bruna. Depois conta um pouquinho para a gente, não só sobre o programa focado em pessoas com deficiência, mas as outras iniciativas também. A gente acabou de lançar um programa novo, né, para mulheres pretas, e então super bacana depois você compartilhar a experiência com a gente. Na sequência, eu vou convidar o Iron para ele se apresentar, lembrando da autodescrição também se apresentar, e aí na sequência fala o Diego. Por favor, Iron.
Oi, gente. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu sou Iron Santos, uma pessoa negra. Sou aqui de Recife, trabalho no CESA, é o Centro de Inovação em Sistemas Avançados aqui do Recife. Estou utilizando uma camisa branca, básica, uso pouca barba, barba bem baixinha, tenho um óculos de armação marrom e estou usando um fone de ouvido preto, né? Primeiro, agradecer também a oportunidade de estar aqui, conversando com tanta gente. Thierry, muito massa suas histórias, certo? Acho que a gente tem bastante fit aí também. Vamos continuar essa rede de conexão, que é bastante importante e que as pessoas precisam também ter essa atenção que é necessária para o mercado de trabalho, né? Então, junto à Prosper, a gente já realizou alguns trabalhos bem interessantes, é, direcionados para pessoas com deficiência. Então, a gente consegue observar e quando a gente abre as portas e dá oportunidade para essas pessoas, a gente é surpreendido positivamente com uma base tecnológica e de conhecimento absurdamente enorme. E acho que o grande intuito desse momento aqui, desse encontro, é justamente fazer com que outras pessoas também entendam o potencial que pessoas com deficiência têm para desenvolvimento dentro do mercado de trabalho, né? Como o Thierry trouxe aí alguns cases de produtos que foram criados a partir da necessidade de outras pessoas, a gente precisa entender também que dentro de todo esse contexto, a criação de produtos, serviços digitais, parte principalmente desse ambiente de inclusão. Então, quanto mais pessoas diversas tivermos dentro de uma instituição, dentro de um time, podendo desenvolver, a gente vai conseguir ter mais soluções que realmente atendam toda a população. Então, daqui a pouco eu volto também para Muito trazer bom. algumas coisas que a gente está desenvolvendo e continuar esse papo por aqui. Que bom, Iron. Muito obrigado aí por você estar com a gente e compartilhar sua experiência também. Diego, por favor, se apresenta para os nossos colegas. Bom dia, pessoal. Primeiro, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu sou Diego, sou um homem branco. Assim como o Luiz, minha altura pelo videozinho aqui engana. Eu tenho 1,90 m, apesar de as pessoas acharem que eu tenho menos. Então, o pessoal sempre se surpreende quando a gente se encontra pessoalmente. Entendo, Luiz. Estou aqui no meu escritório. Ao fundo tem alguns quadros, né? Um quadro de Elza Soares, um quadro de uma cachorrinha que eu tive. E estou usando uma camiseta preta, escrito I'm a Bleeper. Eu sou um Bleeper, né, que é a forma como a gente chama as pessoas que trabalham na Bleep. E já vou adiantar para vocês que eu gosto muito de falar, então se eu estiver falando demais, vocês podem me interromper à vontade, pessoal da Prosper, porque se deixar eu fico aqui até amanhã. E não é à toa que eu vim trabalhar na Blip, né, que é uma empresa que trabalha no mercado de conversas. A Blip é uma empresa que existe aí há 25 anos, a gente está completando 25 anos esse ano. Começou num campus da UFMG lá com um quiosquinho, né, que comercializava celulares e foi evoluindo durante os anos, assim, com os avanços, né, da sociedade, né, a Blip foi mudando também, se adaptando, e hoje é uma empresa que atua no mercado de inteligência conversacional e cria soluções para aproximar pessoas e negócios, né, por meio de conversas. E um exemplo bem legal, até ouvindo o Thierry, de um produto assim que a Blip construiu, de uma dessas soluções, é o Vira-Texto, que é um contato no WhatsApp, em que a pessoa pode adicionar esse contato e ela consegue converter os áudios que ela recebe em texto, e até algumas páginas, né, que são especializadas assim em notícias sobre pessoas com deficiência acabaram divulgando também, porque ele surgiu como uma necessidade interna da Blip, né? E também como uma opção de acessibilidade assim para pessoas surdas, que elas podem, né, adicionar esse contato lá, e qualquer mensagem que chega ali no WhatsApp, elas podem encaminhar para esse contato e ele converte em texto.
E existe, né, algumas soluções parecidas, assim, mas sei que eu sou suspeito para falar, mas eu já usei algumas e nunca vi nenhuma tão boa quanto essa que a Blip criou. É bem assertivo mesmo, assim, essa conversão. É, e alguns outros casos, assim, que a gente tem, né, mas basicamente é isso que a gente faz hoje. A gente cria essas soluções adaptadas, assim, né, muito ligadas a conversas, a forma como as pessoas podem se comunicar e como os negócios podem utilizar ferramentas de conversa, assim, para se aproximar das pessoas, dos clientes, né, e de público-alvo, assim. E com a Prosper a gente realizou o Enablip, ou o Nablip, né, que foi um projeto que a gente tocou no final do ano passado, exclusivo para pessoas com deficiência, né, por isso que a gente está aqui hoje. E a gente teve uma particularidade, assim, que por mais que fosse uma formação pensada para acesso ao mercado de tecnologia, a gente não formou pessoas que trabalham, né, direto com produto final, assim, de tecnologia, mas a gente formou pessoas com competências para venda de produtos digitais, que foi um espaço que a gente viu também, né, uma possibilidade de entrada, assim, para pessoas com deficiência nesse mercado. Então a gente decidiu seguir por esse caminho e construir essa formação, que foi muito bacana, e a gente vai falar um pouquinho mais dela hoje aqui. Legal, Diego, até obrigado por você ter iniciado, né, falando um pouquinho do Nablip e acho que a próxima rodada é exatamente a gente aprofundar como é que foi essa experiência para vocês, por que que vocês tomaram a decisão de cada uma das empresas, né, de fazer um programa focado em pessoas com deficiência, como é que foi essa jornada para vocês, um pouco dos resultados que vocês tiveram, né, de uma forma geral. Então, se você puder começar falando, né, a gente inverter um pouquinho a sequência, a Bruna fica por último, então, nessa rodada, fica à vontade, Diego. Claro, claro. A gente na Blip, assim, a gente vem defendendo, a gente e reconhecendo, assim, né, a importância de uma cultura de sustentabilidade humana, de sustentabilidade social, né? Então, a gente vem trabalhando já há algum tempo para entender como que nós, enquanto empresa, podemos, né, causar esse impacto na social mesmo, na sociedade e trabalhar para que essa ideia de sustentabilidade ela vá para além do verde, né? Para além da sustentabilidade ambiental, como se pode pensar muitas vezes, mas também de como a gente pode impactar comunidades, o nosso entorno, né? Muito ligado às ideias base assim de ESG. E dentro disso a gente começou a discutir, né, como que a gente poderia fazer isso de diversas formas. Dentro da Blip a gente tem um time que é um time de impacto, que eu faço parte hoje, né, e a gente olha para isso e para algumas outras frentes ligado a impacto. Então surgiu o Enablip como uma possibilidade, né, de investimento social privado da Blip e da gente fomentar essa formação para mercado. Então a gente realizou uma primeira turma algum tempo atrás, que não era dedicada exclusiva para pessoas com deficiência, né, onde a gente distribuiu algumas bolsas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que é sempre esse o foco. E aí, no ano passado, quando a gente começou a debater, né, a construir o programa, a gente optou por fazer essa segmentação para esse recorte para pessoas com deficiência, porque a gente percebeu que é um público, né, em situação de vulnerabilidade que durante muitos anos teve, consequentemente, né, teve poucas oportunidades de acesso à educação, e sendo o mercado de tecnologia um mercado que está em franco crescimento, né, e as áreas de vendas são áreas de entrada, então são áreas que muitas vezes não demandam uma faculdade, por exemplo, a gente entendeu que seria uma oportunidade ali da gente impactar o mercado também, né, gerando essas oportunidades. E aí, por isso que a gente tomou a decisão, né, de nessa turma especificamente ser uma turma exclusiva para pessoas com deficiência e para formação em competências de vendas. Muito bom. Depois você vai contar um pouquinho mais dessa jornada, né? Um pouco como é que foi a experiência de vocês. Mas queria agora passar a palavra para o Iron, para ele comentar um pouquinho do César também. Eu sei que o César tem a César School, tem uma atuação muito forte de qualificação, né? De pessoas de uma forma geral da sociedade. E também é um parceiro de longa data nosso, né? A gente fez vários programas, né? Em conjunto. Então, conta especificamente do Inovação PCD para a gente, Iron. Então, o Inovação PCD, nós rodamos junto com vocês em 2022, né? Porque, assim como o Diego trouxe,
O César também é uma instituição orientada muito ao impacto social, tanto social quanto socioambiental. Então, comunidades do entorno e toda a região metropolitana do Recife, Zona da Mata, Sertão, a gente tenta desenvolver soluções que facilitem a vida dessas pessoas. E, mais propriamente, trazendo para esse recorte de pessoas com deficiência, a gente decidiu fazer uma trilha de conhecimento, à época em C Sharp, porque a gente tinha muita também oportunidades que a gente via precisavam ser ocupadas e que pessoas com deficiência tinham total capacidade de compor aquele quadro de pessoas aqui dentro do César. Então, a gente, durante 4 meses, realizou essa trilha, né? Uma trilha bem interessante, principalmente pelo conteúdo que foi aplicado e pelos professores serem totalmente orientados a ter também a sensibilidade de conseguir passar o conteúdo de uma forma super interativa, super tranquila, e os feedbacks também que a gente recebia, certo? E uma atenção que era dedicada única e exclusivamente para as pessoas que participavam da trilha, o desenvolvimento de pessoas que se auto-sabotavam, por assim dizer, né? Porque às vezes também a gente tem muito esse lado impostor de não acreditar que a gente é capaz de fazer aquilo até que uma pessoa chegue e prove isso ao contrário. Então, a trilha, em parceria com a Prosper, foi de suma importância para que outras pessoas também tivessem a percepção do quanto é importante que pessoas com deficiência estejam desenvolvendo projetos propriamente ditos. Tanto que, a partir do momento que a gente fez essa trilha, no final a gente conseguiu capacitar 27 pessoas, né? Teve uma quantidade de inscrição bem alta, então foi bem interessante a gente ter esses números aqui com a gente para que a gente tivesse sim essa certeza que a gente pode proporcionar uma vida mais digna, uma vida com mais qualidade para essas pessoas. E para que depois também, dentro da instituição, essas pessoas desenvolvessem produtos. Então, já tem algumas pessoas que estão em alguns projetos, eu posso apresentar também no nosso próximo, daqui a pouco, no nosso próximo contato, e tem essa expertise e que podem levar isso para o resto da vida, né? E encorajar outras pessoas também a participar, a entrar no mercado de tecnologia e a dar seu tipo de contribuição da melhor forma possível. Então, acho que foi bem gratificante, principalmente para quem participou do início ao fim. Por exemplo, eu acompanhei todo o processo e foi bem valioso todos os insumos que as pessoas trouxeram a respeito dessa trilha de capacitação. Muito legal, Iron. Muito bom te ouvir. Bruna, conta um pouquinho, né, da jornada, né? Como eu falei no início, né, a RDI também é uma parceira de longa data nosso. E o que que motivou vocês a buscar um programa focado em pessoas com deficiência? Perfeito. Vou até trazer um histórico, né? Os meninos acabaram trazendo, eu não comentei, mas a gente está na nossa 4ª edição, né, dos programas de formação, e agora focado em mulheres negras, né? A gente está bem no comecinho aí junto com a Prosper, mas acredito que a gente vai ter muito sucesso também. E no ano passado a gente fez o Coder Diversity, focado aí em pessoas com deficiência e neuroatípicas, né? E acho que 2 pontos que eu queria reforçar o primeiro, a nossa responsabilidade social, né? Para a RDI é super importante a gente poder contribuir com a sociedade, e isso é muito legítimo, né? Quando eu falo enquanto profissional e enquanto pessoa de RH. E antes da gente decidir fazer a formação de pessoas com deficiência, a gente já tinha procurado outros recursos para trazer pessoas com deficiência neuroatípicas para a RDI, e a gente não teve muito sucesso, até pelas stacks, né, que a gente usa, talvez muito específicas também, a gente trabalha aqui com desenvolvimento C Sharp, então foi muito difícil a gente encontrar até usando outros tipos de parceria, e como a gente investe todos os anos em formar pessoas, a gente parou e falou assim, então, vamos juntar as duas coisas, né?
já que a gente vai investir numa formação, por que não uma formação para esse público que a gente, né, já tentou de tantas formas trazer e a gente não consegue. Então, foi um programa muito bacana, a gente formou, acho que 30 pessoas com deficiência neuroatípicas, uma parte delas a gente contratou, né, estão trabalhando na RDI, e estão bem felizes, né, por todas as conversas que a gente tem com bastante frequência com essas pessoas, isso é muito bacana, e até compartilhando, assim, algumas inovações que a gente teve nos nossos sistemas, né, o totem de autoatendimento das lojas, tem o recurso, né, de áudio, então as pessoas já conseguiam, né, fazer essa utilização do áudio por lá, e agora está sendo desenvolvido um outro recurso, onde pessoas de baixa estatura vão conseguir trazer a tela para baixo, para conseguir acessar todas as funcionalidades da plataforma. Então, isso é muito bacana. E para nós também, quando a gente trouxe essas pessoas, né, claro, a gente reformou o nosso escritório pensando em várias acessibilidades, mas a gente nunca consegue atingir tudo, né? Porque cada um tem ali a sua necessidade específica. Então, quando a gente trouxe essas pessoas, a gente foi entender, né, o que elas precisavam, o que a gente precisaria ajustar, mudar e tudo mais. E uma coisa muito simples que aconteceu, que eu acho super bacana compartilhar, uma das pessoas, ela tem deficiência auditiva, né? E ela trouxe pra gente, olha, eu preciso que vocês falem no headset. Só isso. Então, assim, cara, uma coisa super simples que ninguém nunca pensaria, né, se não tivesse essa necessidade por lá. Então, tinha muita gente que usava o áudio do próprio notebook, né, e para ela não funciona. Então, ó, só preciso que vocês coloquem o headset. Então, aquilo fez toda a diferença. Também, quando a gente faz gravações, né, porque a gente tem também um podcast, a gente grava e tudo mais, colocar a transcrição, né? Também uma coisa super simples, mas que antes a gente não se atentava em fazer, porque não tinha as pessoas que necessitavam daquela adaptação. E agora a gente tem, então você traz empatia para as pessoas. Eu percebo muito isso também, que as pessoas são mais empáticas de olhar para elas e perguntar, olha, o que você precisa, como eu posso melhorar a sua experiência, o que eu posso fazer para te ajudar. Então, o quanto isso é rico para todo mundo que está envolvido nesse processo. Muito bom, Bruna, muito legal. Eu acho que do nosso lado, né, tendo apoiado empresas, né, em 7 programas voltados para pessoas com deficiência, um ponto que sempre chamou a atenção, em geral, o público participante é muito grato pela oportunidade, né? E não só durante a jornada, as pessoas contratadas, a gente inclusive percebe que o turnover das pessoas contratadas por meio desses programas é significativamente menor do que a média de mercado, porque se estabelece um vínculo emocional, um vínculo de gratidão muito grande, mas mesmo as pessoas não contratadas também têm um sentimento muito forte. Agora, as pessoas com deficiência sempre trouxeram depoimentos muito fortes para a gente, no sentido de nós estamos cansados de serem procurados pelas empresas só para cumprir cota, né? E o bacana dessa experiência, o bacana dessa oportunidade é que vocês estão investindo no nosso potencial humano para a gente poder desenvolver habilidades em uma atividade, uma função valorizada e demandada pelo mercado. Então, eu vou poder desenvolver minha empregabilidade para poder ser contratado pelas minhas habilidades e não pela minha deficiência, né? Então, isso é uma coisa que a gente, quando ouviu, e não foi só uma vez, foi mais de uma vez, foi muito impactante para a gente, né? Esse olhar do tipo, nós queremos que vocês valorizem o nosso potencial humano, nossas habilidades, né? Então, eu sempre gosto de compartilhar isso. E aí, Diego, passo a palavra para você complementar um pouquinho dessa visão sobre isso, e depois o Iron também, coisas que vocês têm para dividir com a gente da jornada de vocês né, com essas iniciativas. Só pegando um gancho nisso que vocês trouxeram, assim, muito com base no que a Bruna trouxe, que eu acho que é bem importante, né, falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, assim, de uma forma geral. Algo que a gente já ouviu muito, assim, foi de que a gente não está pronto para receber pessoas com deficiência. Thierry, um pouco o caso que o Thierry trouxe ali da escola, né? E isso, assim, é em geral de mercado, a gente percebe, né? Eu converso com pessoas que me procuram, às vezes, no LinkedIn, enfim, outros meios, e as pessoas sempre trazem esse questionamento do tipo, eu tenho intenção de fazer isso, mas minha empresa não está pronta para receber pessoas com deficiência. A gente não está preparado, nossa liderança não está pronta. E na nossa vivência, assim,
a gente percebeu muito que, de fato, não vai chegar um momento em que a gente vai estar 100% pronto. E a gente tem até um consultor, que é o Vinícius Schmidt, que atende a gente e que orientou muito também essa jornada e participou junto do programa ali com a Prosper também, a gente desenhou o programa juntos ali, e ele sempre, né, instigou muito a gente, sempre trouxe muito essa visão para a gente de que, olha, não vai chegar o momento em que a gente vai estar pronto, né? Se tivesse tudo perfeito, tudo maravilhoso, a gente não precisava de uma pessoa que pensasse em inclusão, a gente não precisava de programas como os que a gente constrói. A realidade é que isso não existe, a realidade é que muitas vezes, né, o mercado é hostil até para grupos minorizados, né, em geral, e principalmente para pessoas com deficiência, né? Então não vai chegar esse momento. Então, a gente precisa dessa consciência de que cada pessoa vai chegar com uma realidade muito única, com necessidades únicas, né? E a gente precisa entender caso a caso e possibilitar os recursos, né, para que essa pessoa de fato tenha uma inclusão produtiva e desempenhe seu papel, né? E que até por uma questão legal mesmo, a Lei Brasileira de Inclusão diz isso, né? A gente precisa assegurar isso, então não é só uma coisa porque a gente quer fazer, mas porque precisa. Então, eu acho que é bem importante isso que a Bruna trouxe, assim, para que as pessoas, né, e a gente, que acho que tem muitas pessoas do RH e de empresas que vão ouvir a gente, para que tenham essa perspectiva de que não chega esse momento que, tipo, tá tudo pronto, tá tudo lindo, e aí que a gente vai contratar pessoas com deficiência. Muito bom essa sua fala, Diego. Eu escrevi um artigo há algumas semanas, publiquei no LinkedIn, depois a gente vai mandar para vocês, e num trecho eu falo exatamente sobre isso, né? É uma boa desculpa, né? Você falar, não estou pronto e tudo mais. É óbvio que a gente não está recomendando que as empresas saiam fazendo programas ou contratando pessoas com deficiência sem o mínimo preparo e que essa experiência seja ruim para as pessoas. Não é disso que a gente está falando. Mas é exatamente esse movimento, né, que você se coloca com essa intencionalidade que vai te levar a se preparar e avançar nessa jornada. Senão você fica num lugar seguro ali, simplesmente reclamando da cota, né, da lei de cotas e não se preparando para essa jornada, né? Então, super importante essa sua fala. Bruna, passo a palavra para você, depois para o Iron. Só para também indo na mesma linha, né? Um outro ponto que também está muito ligado com esse tópico é que antes da gente ter as pessoas com deficiência, se falava muito de ter um grupo de afinidades para tratar as questões de pessoas com deficiência neuroatípicas. E eu levantei a mão e falei assim, gente, como é que a gente vai criar um grupo se eu não tenho as pessoas aqui para discutir sobre os temas? Né? Como é que a gente vai chegar e avançar nesses tópicos se a gente não estamos nesse lugar de fala, né? A gente não sente essas dores. Então, calma, vamos dar um passo atrás, né? Vamos trazer as pessoas e aí sim a gente cria um grupo de afinidade para falar sobre isso e foi o que aconteceu. A gente tem um grupo hoje com essas pessoas lá falando e pensando e trazendo os pontos. Olha, aqui a gente precisa trabalhar, isso precisa melhorar, isso precisa atuar. A gente até fez um primeiro evento desse grupo com toda a população RDI. Foi uma roda de conversa onde eles compartilharam as experiências da vida, barreiras, dificuldades que eles mais encontram no trabalho, nas empresas e tal. E foi super rico, a galera super colaborou, fizeram perguntas, acharam assim um momento incrível, porque você vai para uma visão que você não tem, que a gente sozinho não consegue enxergar. Então, isso é extremamente importante. Acho que é um passo de cada vez, né? Vamos começar alguma coisa e aí a gente vai construindo, evoluindo outras coisas. Muito bom. Iron, sua contribuição aí sobre esse tema que a gente está discutindo, ou outros insights aí a partir da experiência do César? Sim, não, total. Tanto a fala do Diego quanto a de Bruna parte muito daquilo, né? Nada de nós sem nós. Então, antes que a gente se proponha a realizar algo, a gente precisa ter essas pessoas junto de nós para que a gente consiga desenvolver da forma correta. Porque o que a gente muitas vezes vê também são soluções que são criadas pensando na necessidade de outras pessoas, mas que as pessoas que vão utilizar aquilo não são inseridas, né? Então, aqui no César, a gente tem uma atenção em relação a isso para, por exemplo, quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente está falando sobre acessibilidade física e digital.
Então, o Squad de pessoas com deficiência foi responsável por criar um guia de acessibilidade, inovação e inclusão. Esse guia ele foi disponibilizado para outras empresas também, trazendo as perspectivas deles, né? O que é que eles acham em relação estruturalmente ao ambiente em que eles estão ali inseridos, o que pode ser melhorado e o que deve ser melhorado. Porque a partir do momento que eu tenho esses encontros que podem ser presenciais ou híbridos, será que a pessoa que vai entrar de forma online, ela vai ter um aparato tecnológico para que ela consiga acompanhar de forma satisfatória? Se ela se deslocar até o ambiente de trabalho, será que ela não vai encontrar nenhum tipo de barreira que a impeça de desfrutar da melhor qualidade de vida que ela precisa ter para desenvolver sua atividade? Então, é bem interessante quando a gente traz isso também. E até no desenvolvimento de outros projetos também, projetos para clientes, por exemplo. A gente, em parceria com a Boticário, está desenvolvendo um batom inteligente. Então, é um batom para pessoas com baixa visão ou com dificuldade de motora, né? Em que a pessoa consegue se maquiar, e a gente sabe que para mulheres é bem importante em relação à autoestima, né? E os testes e a parte de desenvolvimento também é direcionada para essas pessoas com deficiência, porque são essas pessoas que sentem verdadeiramente isso. Então, não adiantaria o Iron, a Bruna, o Diego e o Luiz estar ali dentro da equipe de desenvolvimento se a gente não tem Thierry, um olhar de acessibilidade, com um olhar de pessoa com deficiência, para dar orientações de como é que a gente pode desenvolver da melhor forma possível. Então, todo esse cuidado, eu sinto que muitos lugares ainda precisam ter, né, esse entendimento, essa visão, e a gente realmente sabe que nenhum local vai estar pronto de imediato para que isso aconteça, mas que aquelas lutas ali que a gente vai travando diariamente, mensalmente, a gente vai conseguindo aumentar espaços, dar mais orientações para as pessoas e fazer com que realmente daqui, uma perspectiva de 2, 3, 5 anos, a gente tenha um cenário bastante diferente do que a gente tem hoje. Muito bom, Iron. E parabéns pela iniciativa aí com o Boticário. Acho que todo mundo ficou muito impactado, além dos exemplos que o Thierry já tinha trazido. Eu acho que isso também ajuda a gente a ver a importância, né, da diversidade para a inovação, né? Eu tenho participado de eventos, tido oportunidade, né, privilégio de participar de 4 eventos internacionais nos últimos 2 anos relacionados Uhum. ao futuro do trabalho e tendências em gestão de pessoas. E a mensagem que eu tenho compartilhado aqui com a comunidade, com as pessoas próximas, não se discute futuro do trabalho, né, lá fora sem a perspectiva da diversidade e inclusão, né? Não é Sim, possível a gente debater o futuro do trabalho sem trabalhar e garantir para que esse futuro do trabalho ele seja mais inclusivo, né? Que gere mais diversidade. Um conceito também que eu venho ajudando a difundir, uma palavra que o Diego usou na fala dele, né? Sobre inclusão produtiva. Muitos profissionais da comunidade de RH e profissionais de uma forma geral do universo corporativo ainda desconhecem esse conceito, que é esse esforço intencional para incluir pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho por meio da educação, né? Nós vivemos num país de profundas desigualdades e a gente precisa de ações concretas para corrigir esse cenário de desigualdade de oportunidades. Então, vou passar a palavra para a Bruna para ela contribuir para essa discussão, mas reforço a mensagem que a Rafa mandou aqui no chat sobre as perguntas. A gente vai entrar agora na nossa última meia hora da nossa live. Eu queria convidar também o Thierry aqui para se juntar a nós novamente aqui do painel para poder responder perguntas do público. Então, Bruna, sua contribuição e depois a gente já começa a responder as perguntas do público. Eu queria só aproveitar também para trazer uma perspectiva do lado de Talent Acquisition, né, ou recrutamento e seleção, o quanto é importante nesse primeiro contato, né, essa pessoa responsável, né, dessa área, entender essas necessidades também. O Iron trouxe a parte da tecnologia, né, da pessoa ter todos os equipamentos necessários, e a gente tem um papel importante nesse primeiro contato de entender isso. Olha, quais tipos de recursos tecnológicos você precisa trabalhar? Porque isso é o tipo de coisa que não dá para esperar a pessoa sentar na cadeira
para falar assim, o que que você precisa? Então, ela vai ficar mais 1, 2 semanas sem trabalhar, esperando os recursos? Então, é entender antes, providenciar todos os equipamentos, isso é uma questão de respeito com a pessoa também que vai chegar, porque todo mundo chega no primeiro dia já com seus equipamentos prontos. Então, essa pessoa também precisa chegar no primeiro dia com os equipamentos prontos. Então, tem um papel do recrutamento, né, de RH, de se antecipar e entender quais recursos essa pessoa precisa, providenciar tudo para que no dia 1 essa pessoa esteja com tudo funcionando para poder trabalhar e entregar ali o seu melhor. Muito bom, Bruna. Thierry, está com a mão levantada. Por favor, compartilhe também, traga suas ideias aqui para a nossa discussão e reforce mais uma vez o convite para o pessoal participar com perguntas aí. Sim, eu queria até reforçar. Perguntem aí, pessoal. Momento de vocês, mas sensacional. Adorei Bruna, Diego e Iron. Sensacional o case de vocês. Quero colocar alguns pontos. Primeiro, acessibilidade, até para refletir, colocar. É baseado em 3 grandes pilares: cultura, dispositivo e tecnologia. Então, cultural, que nem acho que muitos de vocês colocaram, não adianta, por exemplo, o Zoom tá com legenda, mas a legenda ainda vem melhorando. Se tivesse o Drouet, por exemplo, tivesse com a câmera fechada, eu não saberia se ele está bravo comigo, se ele está feliz, se ele está fazendo uma pergunta, tal. Então, a legenda me ajuda a ter alguma segurança, mas culturalmente ele tem que estar com a câmera aberta e bem enquadrado. Segundo ponto é dispositivo. Opa, que infraestrutura a pessoa precisa? E adorei que todos vocês perguntaram muito. Então, opa, se eu não tivesse aparelho, eu conseguiria acompanhar? Sim, mas eu estaria muito mais cansado ou perderia muito mais coisa. E a tecnologia, que é para todos, adorei, Bruna, que você falou do headset, porque, opa, como que melhora só uma coisa simples? Você perguntar, o Iron também trouxe, você perguntar coisa, como que melhora? E se você olhar, as tecnologias que a gente usa, ou seja, feita para os extremos, ajudam todos. Então, uma transcrição, para mim, transcrição é fundamental, porque eu não consigo tomar nota de reunião, porque eu leio o lábio ou eu escrevo, ou toda hora tem que falar, Diego, para aí, deixa eu escrever aqui e interromper ou dificultar o fluxo da reunião propriamente dita. Então, uma transcrição, consigo olhar, reler, ter segurança, reduzindo muito retrabalho ou reduzindo muito erro propriamente dito. E se você parar para ver, uma pessoa cega também precisa de uma transcrição, pessoa tetraplégica, e agora que a gente está numa era meio híbrida, quantos de vocês já não fizeram reunião em deslocamento, no aeroporto, no Uber, por exemplo, e não tiveram a folha de papel para poder anotar? Então, opa, é um recurso que beneficia, você perguntando, explorando, nós vamos trazer vários recursos que vão beneficiar a produtividade, bem-estar, totalmente. E trabalhando, vocês vão ver ganhos imensos. Por exemplo, um site acessível não é só para estar na norma, por exemplo. Um site acessível traz muitos benefícios. Ele carrega mais rápido, você encontra as informações mais fácil, o próprio CEO do Google entende melhor e ranqueia melhor o seu site e você até acaba consumindo mais. Eu brinco, por exemplo, que um dos sites de e-commerce que eu mais gosto, mais acessível, é a própria Amazon. Quem está Seja, não estou fazendo propaganda para ninguém, esquece, mas se você estiver no computador ou no aplicativo, vai ver que é rápido de carregar, as informações são simples, fáceis, e você olhar a informação simples, não é só para você. O próprio leitor de tela está entendendo e buscando. E eu até brinco, eu evito entrar na Amazon, porque com um clique você sai comprando um monte de coisa, que essa é a experiência máxima de acessibilidade propriamente dito. E aí uma coisa que eu quero passar para vocês, como educador, estão trabalhando no RH, olhar a jornada propriamente dita. Então, não adianta o site da Amazon, por exemplo, ser acessível se a entrega, eu moro num apartamento que não tem portaria, a Amazon, eu falo que Mercado Livre também está tendo um problema de
de 2 a 3 tentativas de entrega, porque muitas vezes estou na rua, eu não escuto o interfone, então eu estava indo embora. Um diretor da Amazon simplesmente falou: "Jay, você pode colocar como que você quer receber sua encomenda?" E aí hoje o cara chega, ele me manda um WhatsApp: "Estou na sua porta." Eu já me sinto muito mais pertencido, honrado. Eles reduziram o custo, porque antes quem pagava esse custo de reentrega eram eles, e me fazendo mais satisfeito. E aí, um último ponto, você tem que olhar também toda a jornada, por exemplo, pegando esse caso, embalagem. Quantas vezes você recebe aquela embalagem difícil de abrir? Pessoas já me falaram que o avô dela compra a arma do Mercado Livre, outros e-commerce, mas ela tem que ir na casa desembrulhar, porque não consegue desembrulhar. E você pega aquela caixa, eu brinco, a minha única vantagem é que eu tenho um gatinho, que ele acaba brincando um tempo com a caixa, que dá uma dó de pegar a caixa e jogar fora. E aí a própria Amazon comprou uma startup campainha inteligente para você olhar, ver, autorizar o entregador a entrar, desembrulhar, mostrar o produto funcionando e recolher a caixa. Então, se você olhar pensando nisso, você vai ter ganho de economia circular, ESG, sustentabilidade e vai reter muito mais o consumidor. Mas se você não chamar, como o Iron falou, sem nada sem nós, sobre nós, se você não chamar a gente para mim, a gente não vai compartilhar esses pontos. Então, eu queria colocar esses Muito pontos bom. na pergunta. Muito bom, Thierry. Chegaram várias perguntas aqui, então eu vou pedir agora para a gente. Agora a gente está com outro desafio, né? Agora chegaram várias perguntas, da gente conseguir responder isso nos próximos 18 minutos antes da gente encerrar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a pergunta, daí quem dos nossos 3 painelistas, mais o Thierry também, quiser responder, é só abrir a câmera e abrir o microfone e responder, tá bom? E aí, se quiser complementar o colega também. Então, a primeira pergunta aqui da Mari é sobre como vocês trabalham as lideranças e as pessoas dos times que receberiam as pessoas com deficiência para garantir a melhor experiência possível para as pessoas contratadas. Acho que vocês já falaram um pouquinho do processo de fazer perguntas, de levantar, mas especialmente a liderança, né? Qual que é o papel delas e como é que vocês trabalharam para garantir com que esse ambiente estivesse preparado para isso? Então, quem quiser responder, Bruna, vai lá. Já liberei aqui. Bom, na RDI a gente tem um treinamento, né? A gente fez um treinamento com todas as lideranças e funcionários. Para cada público foi um pouquinho diferente, né? Porque são necessidades diferentes. E esse treinamento, ele é reciclado todos os anos. Então, todos os anos, todo mundo tem obrigatoriedade de participar. Então, começou antes das pessoas com deficiência neurotípica chegarem e ele permanece todos os anos. E, além disso, a gente tem uma iniciativa aqui que a gente chama de Vivência da Pessoa com Deficiência, que a gente fez o ano passado, vai repetir esse ano. Esse é voluntário, mas a gente faz um evento onde as pessoas podem experienciar situações de pessoas com deficiência. Então, é bem legal, né? A gente viveu ali um momento de pessoas sem visão, sem audição, sem algum membro, alguma parte do corpo, e o sentimento foi muito esse de sentir na pele como que é. Poxa, cara, é uma situação difícil, isso daqui que eu passei foi difícil, ter esse tipo de ajuda foi bom. Então, essas são iniciativas que a gente tem, que tem surtido bastante resultado e as pessoas têm dado feedbacks bem positivos. Que legal, Bruna, muito bom te ouvir. Vai lá, Diego. Luiz, vou fazer uma ousadia aqui, vou juntar a segunda pergunta com essa daí, que a Cíntia perguntou também quais argumentos vocês utilizam para vender Ótimo. a ideia dentro das empresas e conseguir orçamento para suas iniciativas, e eu acho que as duas coisas se conectam bastante, assim, e tem algo que eu digo assim, que é o melhor amigo de quem trabalha com diversidade, equidade e inclusão, que são os dados. E eu acho que para essa primeira pergunta dos argumentos, né, talvez uma primeira etapa antes da gente fazer esse trabalho com a liderança, e é algo que a gente faz muito de usar, né, os dados para sensibilização das lideranças do porquê que é importante a gente falar sobre isso e do porquê a gente não quer cair mais no mesmo, né, de às vezes, como você bem trouxe em outro momento, assim, de contratar as pessoas só para cumprir cota, que não é essa a ideia, né, porque a gente olha para o mercado, a gente vê que não tem só um desafio de contratação de pessoas com deficiência, também tem um desafio de retenção.
E aí, para a gente não é nem estratégico a gente contratar uma pessoa que a gente não vai reter, né? Então, programas, inclusive, como, né, os programas da Prosper, são muito legais por conta disso, que a gente já traz pessoas que elas já conhecem um pouco da cultura do negócio, até às vezes do produto, então elas já chegam um pouco mais engajadas, assim. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Dados são fundamentais, assim, dados, né, de mercado, dados do próprio negócio, dados que reforçam por que é importante a gente contratar pessoas com deficiência e outros grupos de vulnerabilidade social também. E na Blip, além desse primeiro momento de sensibilização, assim, com as lideranças, a gente tem, como eu comentei antes, né, um consultor que ele atende a gente, que trabalha diretamente com algumas capacitações, com alguns treinamentos, assim, para as lideranças. Primeiro, com esse viés de sensibilização, né? Segundo, preparando essas lideranças para processo de seleção, né, e de desenvolvimento das pessoas com deficiência no time. A gente criou uma trilha, que é um guia, né, na nossa universidade corporativa, que é um guia para a inclusão de pessoas com deficiência, que pega a jornada de ponta a ponta da pessoa com deficiência. Então, desde antes da pessoa entrar no time, até se eventualmente ela for passar por um offboarding, assim, um desligamento, o que a liderança precisa saber de forma prática mesmo, né, como conduzir esses processos. E uma outra iniciativa que tem sido bem legal, assim, é que esse consultor, ele tem um espaço, ele tem um calendário, né, específico, na agenda dele ali, em que a nossa liderança pode entrar e marcar um horário diretamente com ele. Ele é um consultor que ele é especialista, né, em inclusão de pessoas com deficiência, e então a própria liderança, quando tem uma dúvida, ela pode acionar ele, não precisa nem passar por mim ou por ninguém, até uma forma que a gente achou interessante de construir esse canal aberto, esse espaço seguro ali para a liderança se manifestar, né? E aí tem uma consultoria exclusiva ali com ele sobre esses temas. Acho que são 3 pontos bem legais, assim, Super que a gente legal. tem trabalhado. Legal, Boa. Iron, quer complementar também? Fica à vontade. Quero, eu já vou pegar um gancho na pergunta que Ariane fez. Ari eu já conheço das antigas, então eu já vou começando respondendo. E das outras duas eu pego um gancho também. A Ari pergunta se a gente sente diferença entre as pessoas que são formadas através dos processos seletivos junto com a Prosper e pessoas com deficiência que entram sem esse tipo de formação, né? Por experiência, eu digo que sim, a gente sente uma diferença entre as pessoas, tanto de capacidade técnica, né, em relação ao que elas desenvolvem, o que elas podem oferecer, tanto também de como é que elas podem tirar o melhor delas. Então, esse processo de capacitação, de seleção, ele é bem importante porque ele tem um acompanhamento completo do início até deixar a pessoa ali praticamente pronta só para o momento da contratação, né? Então, a gente consegue perceber essas diferenças. Daí, a pergunta de Cíntia, o argumento principal que eu, particularmente, e a minha equipe utiliza para ter orçamento para essas iniciativas é que o mundo está querendo isso, né? Então, não é nós que estamos aqui nessa live que a gente está... são vozes da nossa cabeça que estão nos dizendo isso, não. É o mercado, né? A gente tem aí pesquisas que orientam a gente que pessoas estão cada vez mais intencionadas a comprar, a adquirir produtos que sejam sustentáveis, de empresas que tenham práticas de inclusão, de empresas que tenham práticas de diversidade. Então, tem todo esse contexto que a gente utiliza. E com relação à primeira pergunta também, dentro do processo de treinamento, a gente faz o desenho do projeto junto com a Prosper. No caso, a gente fez também com as lideranças. Então, para entender das lideranças qual o perfil que as pessoas, que os líderes queriam, e para fazer essa base de equilíbrio, né? Porque não adiantaria a liderança pedir um tipo de perfil e está entrando outro tipo. Então, aquilo nunca ia casar. Então, se as pessoas têm o mesmo tipo de visão e elas sentem, fazem parte daquele processo do início até o fim,
Então, é aquele casamento que ninguém vai entrar enganado em relação a nada, né? Eu acho que isso é bem importante quando a gente tem também as pessoas participando desde o início do processo. Então, quando chega no Muito final, a legal. gente tem tudo bem resolvido. Muito bom, Iron. Obrigado pela sua contribuição. Vamos para as perguntas aqui que foram enviadas pela Thaís Jorge. Ela se apresenta aqui, é responsável hoje por diversidade, equidade e inclusão e marca empregadora no Neon. E ela parabeniza a iniciativa e traz uma pergunta para o Thierry. Quando a gente fala na inclusão de pessoas neurodiversas, onde é o ponto que as empresas ainda erram, e como fazer diferente? Acho que talvez a Bruna possa somar também pelo programa da RD e ter olhado para esse recorte. E vamos para a resposta do Thierry, depois eu trago a outra pergunta dela. Vai lá, Thierry. Pergunta sensacional. O ponto principal é saber bem o diagnóstico da pessoa e saber que nós somos um espectro propriamente dito. Por que que eu falo isso? Contando uma curiosidade minha. 35, eu tô, agora até soltei minha idade. 35 anos atrás, meus pais não sabiam, não tinham um diagnóstico preciso, por exemplo, e primeira coisa que o médico falou, segundo que minha mãe conta, Thierry tem transtorno do espectro autista. E aí, hoje, estudando, tem muita coisa que uma pessoa surda e uma pessoa de espectro autista em comum. Nós temos dificuldade em comunicação, às vezes a gente é meio antissocial, mas você vai direcionar as necessidades de uma maneira bem diferente. Eu preciso ler os lábios, eu preciso de ambiente claro, às vezes algum, mas uma pessoa do espectro autista é diferente, não gosta. Eu, por exemplo, preciso tocar nas pessoas, mas uma pessoa do espectro autista não necessariamente gosta de ser tocada. E um outro ponto que eu também conto depois, quando meu irmão nasceu, descobriram que eu era surdo, que meu irmão também é surdo. Meu irmão começou a usar aparelho com 8 meses, eu com 4 anos de idade. Mesmo tendo a mesma deficiência, são necessidades diferentes. Meu irmão acabou se adaptando com algumas coisas que eu me viro de maneira diferente. Então, o primeiro ponto que as empresas erram muito é achar que cada um é igual. Não, realmente é um espectro e pode ser que pela mesma deficiência são necessidades diferentes. Então, a primeira dica que eu dou, que nem eu reforçando, acho que Bruna também pode complementar, que falou, é perguntar para a pessoa o que que ela precisa. Só que tem um detalhe, porque nós, durante muito tempo, por falta de acessibilidade, oportunidade, a gente ficou bem mais retraído, bem mais com medo e muitas vezes a gente desconhece. Então, não só perguntar, mas também nos apresentar as oportunidades, por exemplo, nos apresentar, então, benchmark, esse tipo de encontro é fantástico, porque trocar esse tipo de experiência é fantástico propriamente dito. E aí, pegando um ponto que eu Legal. adorei da Bruna, por exemplo, da experimentação com pessoa com deficiência, é fantástico. É que você nunca vai saber o que eu passo, porque você tampar o ouvido, ficar surdo. Em primeiro lugar, eu já tenho até um workshop que eu fiz de tampar o ouvido, tal. Você nunca vai anular 100%, mas você vai pegar algum detalhe de melhorar a comunicação, tal. Então, é super importante. Então, você acaba tendo alguns elementos para conversar propriamente dito, e até se colocar. Então, imagina você trabalhar num ambiente com muito barulho. Então, para um autista, por exemplo, menos que seja pouco barulho, aquilo é horrível. Então, experimenta fazer uma reunião, alguma coisa com um ambiente muito barulho, ou com muita luminosidade. Ou experimenta o silêncio absoluto. Você vai ver que não é porque as pessoas acham que o silêncio absoluto faz eu concentrar. Não, é enlouquecedor propriamente dito. Então, queria colocar esse ponto. Obrigado. Boa. Boa, Thierry. Bruna, quer complementar? Eu queria só adicionar um ponto, que o que fazer diferente, né? A Thaís, é Thaís, né? É Thaís? Tô falando certo Tá o aí. nome? É, Thaís. Que a Agora Thaís sim. pergunta é o conhecimento, né? Acho que a gente não pode só ficar esperando que alguém organize uma roda de conversa, alguém traga um palestrante para falar. Eu acho que é responsabilidade das empresas, e aí falando lideranças, RH e todo mundo, ir atrás do conhecimento.
saber como que funciona cada tipo de neuroatipicidade, né? Quais características, né? Porque hoje a gente tem acesso a tudo isso de forma muito fácil. Então, ir atrás para conhecer, para não chegar a cometer aquele erro do tipo que acontece, parece bizarro, mas é real. Ah, como é uma deficiência invisível, a pessoa acha que não tem, que é frescura, que isso não existe. Então, ir atrás do conhecimento é algo que eu diria assim que é extremamente importante. Legal. A gente está se aproximando para o final. Eu queria fazer uma rodada de considerações, mas tem a segunda pergunta da Thaís que ela mandou sobre a importância, se eu entendi bem aqui, Thaís, da sensibilização para a contratação de pessoas em nível de entrada, porque hoje, né, virou moda, todo mundo fala, aqui a gente só contrata pessoas sêniores e tudo mais. Já foi o momento de contratar pessoas júniores, o sênior produz muito mais, nós só contratamos pessoas sêniores. E a pergunta que fica é, o sênior de daqui a 5, 10 anos, ele vai ter desenvolvido essa experiência aonde? Né? Então, acho que essa é uma boa provocação da Thaís. E conectando com a pergunta da Priscila, também a Priscila Torres, ela se apresenta aqui como do grupo de afinidade da Activity e fala sobre iniciativas voltadas para lideranças PCDs. E aí eu queria, talvez, trazer minha contribuição antes de abrir para as considerações finais do nosso público aqui, para a gente encerrar pontualmente às 10h30. Nós precisamos continuar sensibilizando as organizações, né, para formar sim e contratar pessoas em nível de entrada, porque é assim que a gente vai formar o nosso pool de talentos para amanhã, mas nós precisamos continuar oferecendo oportunidades de desenvolvimento para as pessoas de grupos subrepresentados. Não basta só o esforço de colocar para dentro, a gente precisa continuar oferecendo essas oportunidades. E pode parecer óbvio o que eu vou dizer, mas precisamos continuar fazendo isso de forma afirmativa, né? Ou seja, oferecendo oportunidades diferenciadas para essas pessoas continuarem se desenvolvendo, porque esse cenário que eu comentei agora há pouco de desigualdade de oportunidade, ele não é corrigido no momento em que você contrata a pessoa. Ela traz consigo uma série de desafios, uma história diferente, e que por isso isso justifica a gente continuar investindo nisso, exatamente para a gente poder ter mais diversidade também nas lideranças, né? Então, é isso. Queria abrir para as considerações finais. Iron, por favor, sua fala antes da gente encerrar. Depois eu passo para o Diego e a gente termina com a Bruna e o Thierry. Vamos lá. Pronto. Rapidinho aqui por conta do tempo, mas respondendo a pergunta das meninas, né? Da... Então, particularmente eu tenho uma líder e ela é uma pessoa do espectro autista. Então, trazendo com relação a lideranças, né? Ela está no César há 22 anos e desde o início teve, né, o seu desenvolvimento para que hoje ela consiga desenvolver suas atividades da melhor forma possível. Então, eu acho que quando a gente tem essa visão, e aí quando a gente fala de empresas que são mais direcionadas a impacto mesmo na vida das pessoas, a gente consegue alcançar isso de uma forma mais natural, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer em todas as empresas, mas pelo menos para esse recorte aqui do Sinal de Tecnologia em Recife, eu tenho essa oportunidade de ter uma pessoa com deficiência onde eu sou liderado por ela. Que bom, Iron. Ótimo exemplo. Diego, suas considerações finais aí. Beleza, gente. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês, conhecer e se aproximar de pessoas como Miron, Bruna, Thierry, maravilhoso, sempre bom. E assim, acho que para fechar, tem uma frase, estou lendo um livro e tem uma frase que eles fazem uma analogia, assim, o autor faz uma analogia que eu gostei demais, que ele diz que quando a gente chega numa loja, no mercado, qualquer lugar que tenha uma prateleira, assim, uma estante de vidros ou de produtos muito sensíveis, geralmente tem um aviso ali, se quebrar, pague, né? E a gente, enquanto sociedade, fez isso com o mundo, a gente quebrou o mundo de diversas formas. E quando a gente faz esse convite, né, em ser intencional com ações de diversidade, equidade e inclusão, muito esse chamado para a gente entender a nossa responsabilidade para com o mundo, né? Nossa responsabilidade enquanto pessoas, enquanto negócios, né? E reconhecer que a gente quebrou o mundo, né? Talvez não a gente literalmente, mas a gente enquanto sociedade. Então a gente tem um papel importante aí também de corrigir várias coisas que
são carregadas aí durante tantas gerações, né? E o que a gente faz aqui, acho que o que a Prosper faz é incrível, porque é uma forma, né, de fazer isso, de tantas outras maneiras que se tem. Então, para fechar, assim, queria muito deixar, mais do que qualquer outra coisa, esse convite para todas as pessoas, todos os RHs aí que forem ouvir a gente, e pessoas que não são do RH e para as lideranças, né, virem junto com a gente nessa jornada por uma cultura de sustentabilidade social, humana, né, para a gente assumir essa nossa responsabilidade para com o mundo e passar a melhorar as coisas para a gente, para as empresas, para todas as pessoas. Muito bom, Diego. Adorei essa sua citação. Bruna, sua fala de final. Bom, não posso deixar de agradecer, né? Sempre agradecer meus colegas aqui, foi fantástico estar com vocês e aprender também com vocês. E eu vou um pouco na linha do Diego, intencionalidade é o que eu queria deixar, e a intencionalidade tem que ser de ponta a ponta, né? Do começo ao fim. Se eu não tenho uma cultura intencional, eu preciso voltar alguns passos para trás, reestruturar essa casa, deixar as coisas primeiro em ordem para depois eu querer avançar nos processos. Então, queria deixar essa mensagem para vocês. Obrigada a participação também de todas as pessoas. Obrigado, Bruna. Thierry, sua fala final para a gente fechar. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Amei. Depois eu quero tomar um café cada um de vocês aí. Sensacional. Pegando 2 pontos. O Diego falou assim de loja quebrou, pagou. Esse tipo de loja, pelo menos, eu tenho muito medo de entrar. Primeiro, apesar do meu campo afunilado, eu morro de medo de quebrar e ainda estreitar o corredor. Então, se tivesse até tirado essa plaquinha, talvez eu até me sentia mais pertencido. Falar, puta, nem entro, porque eu sei que a chance é uma parece que atrai e pensar na parte do espaço. Então, pensa, às vezes a gente coloca muita placa, muito obstáculo, muito aviso, por exemplo, que faz com que a gente não se sinta pertencido. Um outro ponto é da liberdade. Eu acho que, às vezes, por ser surdo, eu tenho muito mais desvantagem, mas tenho uma vantagem. Tem até a história do sapinho, que tá todos os sapinhos correndo a montanha, tal, todo mundo falando, não vai conseguir, não vai conseguir. Um sapinho chegou quando descobriram ele era surdo. Quantas vezes eu, até a liderança se surpreender, falava, putz, isso não é possível, tal, falavam coisas e eu nem entendia, ou muitas vezes ignorava e fazia acontecer, mas a mensagem final que eu quero dar é, Jeff Bezos fala, se você quer surpreender ou fazer algo extraordinário, contrate alguém que nunca fez aquilo. Quantas vezes vocês já deram oportunidade ou contrataram alguém fora da caixa para fazer? Então, nós, pessoas com deficiência, realmente não deveríamos estar em cargo de entrar, xerifar. Não, a gente deveria estar em tecnologia, experiência de cliente, novos produtos, porque vocês serão surpreendidos de fato com isso. Então, eu queria passar essa parte e para fazer isso, tomem café com a gente. Benchmark, convida a gente para um café, convida o Druê, entenda a pró, chamam pessoas com deficiência como eu. Muitas vezes a gente não é nem chamado para um suco, para um café. Então, conversem, troquem figurinha com a gente e muito obrigado por estarem todos aqui. Obrigado. Muito bom, para a gente poder fechar, né, dentro do horário aqui, com poucos minutinhos de atraso, queria agradecer a participação de vocês, aos nossos painelistas, ao Thierry, que com certeza brilhantou a nossa manhã, e com essa mensagem, né, sejamos multiplicadores, vamos sensibilizar e provocar as organizações para a gente poder acelerar o passo, né, a gente tem tido avanços, mas o ritmo ainda está longe do ideal, precisamos acelerar, precisamos avançar e gerar ainda mais transformação. Muito obrigado, pessoal, um bom dia, um bom trabalho para vocês, até a próxima.